Você pediu, a gente atendeu e hoje nós vamos falar sobre maconha medicinal. Você tem ouvido bastante falar desse tema por aí, né? O tema tá quente nas discussões de mesa de bar, de jornal, revista, as pessoas perguntando, as pessoas ansiosas querendo entender qual é que é dessa maconha medicinal, pode usar, não pode usar, faz bem, não faz bem, minha tia usou, meu tio usou, funcionou, não funcionou. Hoje a gente vai falar sobre o que tem de conhecimento sólido até hoje, quando nós estamos gravando esse vídeo, segundo semestre de 2022, sobre o uso da maconha medicinal. Nós vamos falar quais são as formulações, quais são os tipos de remédios derivados aí da maconha, quais são as indicações que estão aprovadas pelo FDA, o que tem mais consenso para a utilização da maconha medicinal, aquilo que está sendo usado, mas que não é consenso. Então fica até o final do vídeo aí, porque a gente vai passar por bastante tópicos sobre o uso da maconha. É dor, é insônia, é ansiedade, é vômito, para que serve, como é que funciona, como é que eu tomo. Vamos falar sobre tudo isso, claro, assim que você já se inscrever aí no canal, deixar o seu like para a gente saber que esse é um tema importante para você, clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo e vamos começar falando direto do que é a maconha, né? Não dispensa apresentações, mas lembrando ou apresentando para quem não conhece, a maconha é uma planta que é assim, de uma espécie chamada cannabis sativa, fala-se de subespécies, mas essa é a principal, que tem várias substâncias químicas que ela produz. Né? A planta produz várias substâncias químicas. As principais são os canabinoides e os terpenoides. Os terpenoides, centenas de terpenoides já identificados, são as substâncias que dão o cheiro, o sabor característico da planta, da cannabis sativa, e os canabinoides são as substâncias de maior interesse médico, porque também tem vários, assim, dezenas ou centenas de canabinoides, mas tem dois que a planta produz ali em maior quantidade. Os dois canabinoides que ela produz em maior quantidade são o 9-tetrahidrocanabidiol e o canabidiol. O primeiro é o famoso THC, a substância da planta que é responsável pelos efeitos psicotrópicos, é o relaxamento, o barato, a sensação de bem-estar, o que a pessoa que usa de forma recreativa a maconha, né? A pessoa que fuma lá o baseado ou come ali o brownie de maconha, ela está atrás, né? Normalmente está atrás desse barato que a droga dá. É produzido pelo THC, e o outro canabinoide que é bem importante é o canabidiol, que é conhecido pela sigla CBD, que não tem esses efeitos psicotrópicos, não tem esse relaxamento, não tem esse barato da droga, mas que tem um grande interesse médico. Os terpenoides, eles não costumam entrar em formulações específicas, mas eles podem entrar quando a preparação inclui todas as substâncias. Existem preparações diferentes da medicação quando ela é produzida na indústria, né? Quando ela é fabricada ou isolada, enfim, mas quando ela é produzida ali como remédio. Existe a produção do CBD isolado, então é só o canabidiol, que tem as suas indicações, que tem já indicações aprovadas, inclusive. Existe a preparação que eles chamam de broad spectrum, né, que é o espectro ampliado, que tem já o canabidiol e tem também um pouco de THC, numa concentração bem baixa, menor que 0,2 ou 0,3%. E tem o full spectrum, que é aí todas as substâncias, o THC, inclusive, e os terpenoides, inclusive. Aí o que a planta produz, o que a planta sintetiza, eles colocam na formulação de medicamentos. Uma das ideias é que a ação no nosso organismo, a ação positiva no nosso organismo, ela vem, de fato, do canabidiol, ele já mostrou algumas ações importantes, mas para algumas indicações que a gente vai falar do ponto de vista psíquico, sobretudo, talvez essas formulações isoladas não teriam eficácia, e a formulação de full spectrum, a que traz todas as substâncias, teria uma ação sinérgica. Embora o terpenoide por si só não tenha uma ação médica
identificada, fala-se do que eles chamam de efeito de comitiva ou entourage effect, né? Que é uma substância ajudando a outra a fazer o seu efeito. Então, existem essas formulações, o CBD isolado, o Broad Spectrum e o Full Spectrum, que traz então todas as substâncias, inclusive o THC, que é aquela substância que as pessoas ficam preocupadas porque pode causar dependência, porque pode dar barato. Por que funciona, né? Por que isso traz algum efeito no nosso organismo? Porque nós temos um sistema que é chamado de endocannabinoide, né, interno. Nós temos um sistema de neurotransmissão que tem receptores específicos para neurotransmissores específicos que estão associados à regulação do nosso sono, de percepção, de sensibilidade, de memória, raciocínio, enfim, são sistemas regulatórios do nosso sistema nervoso central e também que tem outros receptores espalhados pelo corpo, que tem um receptor semelhante às moléculas presentes nos canabinoides. Então, os canabinoides, quando são consumidos, eles entram nesses receptores e acionam receptores importantes no nosso sistema nervoso central, trazendo esses efeitos. Existem muitas formas de consumir a maconha. Existe a maconha fumada, existe a maconha extraída a resina, que aí pode fumar ou pode consumir de outras maneiras. Existem extratos, existem concentrados, existe o óleo que é extraído da maconha, existem produtos comestíveis, as balinhas, os pirulitos, os brownies, tem muitas maneiras de consumir a maconha, mas o que tem estudo não são as formas de consumo natural, da substância in natura, você enrolar o baseado, ou você ali extrair o óleo e consumir. Isso tem estudos em curso, mas não tem um conhecimento ainda consolidado. O que tem estudo suficiente são as formulações mesmo industriais, que você compra o medicamento feito à base de maconha, e também algumas formulações artificiais, né? As indústrias conseguiram produzir THC sintético, por exemplo. Então, essa substância já também está bastante estudada e tem algumas indicações. E, Daniel, quais são essas indicações no final das contas, né? Para que serve? Para que se indica? Eu ouvi falar de um monte de coisa, eu ouvi falar de apetite, eu ouvi falar de ansiedade, eu ouvi falar de sono. Para que a gente sabe que realmente funciona? Muito bem, tem estudos que falam de um monte de coisa. Tem estudo para ansiedade? Tem estudo para sono? Tem também. Tem estudo para... deve ter estudo para encravado, isso eu não vi, mas deve ter. Porque tem estudo para um monte de coisa. Era uma planta, uma substância que ficou muito tempo sem ser estudada, de repente foi liberado, algumas regulamentações mudaram e pôde ser estudado mais a substância, então hoje tem se estudado para um monte de coisa e começa a aparecer um resultado positivo aqui, um resultado negativo acolá, e a gente vai juntando esses resultados para tentar consolidar o conhecimento. O que tem consolidado hoje é a indicação para algumas formas de epilepsia bem específicas, sobretudo da infância, com CBD, com o canabidiol. Isso é o produto isolado. Tem também indicação precisa, já com alto grau de evidência, para dor crônica, e aí uma formulação que mistura CBD e THC, para uma condição que se chama espasticidade na esclerose múltipla. A esclerose múltipla, a gente andou falando por aqui por causa de algumas pessoas famosas, atrizes com esclerose múltipla, e é uma doença que pode levar à espasticidade, ao músculo ficar travado e isso trazer dor. Para a espasticidade na esclerose múltipla também não tem muita dúvida que a droga é eficaz, também num mix de THC com CBD. E a outra indicação é para náuseas e vômitos em pacientes em quimioterapia. O pessoal que fuma lá maconha, depois tem a larica, né? Tem uma fome depois que fumou o baseado. Os pesquisadores usaram esse efeito colateral de alguma maneira para diminuir a sensação de náusea e de vômito que é muito forte em pacientes em quimioterapia, aí formulações com THC. Isso não tem muita dúvida, isso está bem consolidado na literatura. Claro, sempre são estudos refeitos, são estudos replicados e feitos novamente para ver se é isso mesmo, o conhecimento avança, mas isso está bem consolidado. Nos Estados Unidos, uma indicação muito comum é quando você vê lá nos estados que foram liberados as indicações
para uso médico, independente ali dessa regulação do FDA, porque isso é o que o FDA já disse, olha, isso aqui, o grau de evidência é alto. Mas tem outras coisas com um grau menor de evidência, ou com evidência parcial, e uma das indicações que é muito feita nos Estados Unidos, nos estados em que se permite, é o transtorno do estresse pós-traumático. No TEPT, no transtorno de estresse pós-traumático, as pessoas podem pedir lá em determinados estados, eu estou com esse quadro, já tomei antidepressivo, enfim, eu quero usar a maconha, o médico pode prescrever, então também é um diagnóstico que é bastante utilizado nos Estados Unidos, mas o grau de evidência para ele não é tão consolidado assim. O TEPT tem uma questão particular nos Estados Unidos. Por exemplo, ele é o diagnóstico que é mais simulado quando a gente pensa em simulação, em perícias. No Brasil, não é tanto. Talvez pela história de guerra que eles têm, porque se o sujeito não chega doente por causa do trauma, então ele não tem benefício. Então, o TEPT tem uma questão diferente na sua prevalência nos Estados Unidos, mas o fato é que ele é uma indicação que tem sido feita lá nos estados em que isso é permitido. Como toda droga, como toda substância, não é uma droga isenta de efeitos colaterais. Isso pode acontecer, não é necessariamente impeditivo, mas não é que assim que é natural, então não tem problema absolutamente nenhum. Tem, como todo remédio tem, os remédios que a gente prescreve também podem ter efeitos colaterais e às vezes eles podem ser bastante importantes. Os efeitos colaterais do uso da maconha principais são efeitos no sistema nervoso central, efeitos psíquicos. Então a pessoa ter tontura, ter descoordenação, ter a sensação de cabeça leve, às vezes tem até um aumento da ansiedade, a pessoa pode ficar meio desorientada, a sensação de fadiga. Então existem efeitos colaterais sim, até 5% dos casos em alguns estudos mostram que são efeitos colaterais mais graves no sentido de mais intensos. Não se sabe, não tem descrição de pessoas ficando viciadas em maconha por causa do uso da maconha medicinal, mas como até algumas outras medicações que a gente usa na psiquiatria, existe uma preocupação e precisamos ter um olhar atento para o potencial de abuso. Por enquanto, não parece ser um problema ainda que seja relevante o abuso, sobretudo porque a gente está falando aí de um uso controlado, de uso indicado para situações graves, a pessoa fazendo quimioterapia, a pessoa com espasticidade na esclerose múltipla, e isso então não seria um risco importante de a pessoa se tornar viciada em maconha. E para as doenças psiquiátricas, Daniel? Para ansiedade, para insônia, para depressão, para demência? Para nada disso existem evidências consolidadas. Mas eu vi, meu tio estava tomando lá porque ele me mandou um estudo que o médico dele mostrou, ou que o farmacêutico mostrou, e aí ele começou a tomar e ele melhorou. Ok, tem estudos, a gente sabe, tem estudos feitos de todas as formas, tem estudos grandes, pequenos, de boa qualidade, de má qualidade, publicados em revistas boas, publicados sem revisão por pares, tem de tudo. Então, existir um estudo ou dois estudos que falem que melhora a ansiedade ou que melhora a insônia, vai sempre existir. O que a gente sempre vai buscar para consolidar o conhecimento é um conjunto de estudos, um conjunto de evidências que apontem para uma determinada direção. É bom que se estude mesmo na psiquiatria, a gente precisa de mais opções de remédios na psiquiatria e tomara que funcione. Hoje, segundo semestre de 2022, não existem evidências sólidas, um conhecimento consolidado que fale da utilidade do canabidiol ou do THC ou broad spectrum, full spectrum para ansiedade, para depressão, para demência, para insônia. Não tem. Tem gente que usa, tem gente que acaba se beneficiando, mas a gente sabe como é que funciona isso, tem gente que se beneficia de cada coisa, mas não é assim que a gente pauta a nossa prática. A gente pauta a nossa prática pelo conjunto de evidências, e isso, neste momento, ainda não tem para as doenças psiquiátricas. E um problema bem importante é que não existe ainda uma regulamentação de tudo que está sendo vendido por aí. Putz, hoje as pessoas compram na internet, mandam importar, vem não sabe de onde. Tem estudos mostrando que o rótulo da medicação que as pessoas compram, muitas vezes, na maioria das vezes, não bate com o que tem lá dentro mesmo. Então a gente não sabe qual é a concentração de canabidiol lá dentro, qual é a concentração de THC, qual é o mix, qual é o balanço, a proporção entre um e outro, enfim, não regulamentado, vendido de qualquer jeito. Isso é bem preocupante, porque a gente não sabe o que as pessoas podem estar consumindo. A pessoa está consumindo ali, ela nem sabe necessariamente o que ela está tomando. Então, esse é um problema, por isso que é importante vir produtos autorizados pela Anvisa, enfim, cadastrados, testados, para que dê segurança, pelo menos,
para as pessoas usarem sabendo o que estão usando e com as indicações corretas. Ah, Daniel, mas minha vizinha está tomando, posso experimentar também? Ah, mas o meu médico recomendou, falou que é bom. Posso tomar ou não posso tomar? Não sou eu que vou dizer se pode ou se não pode. Né? Tá tomando o que a vizinha está tomando, você quer tomar o dela? Eu não recomendo. Né, porque isso tá até sem acompanhamento médico, você não sabe o que tem ali no da vizinha, ela tá tomando por uma coisa, você vai tomar por outra, não sei, eu não recomendo. Ah, mas o meu médico me prescreveu. Se o médico te prescreveu, você confia nele, você tem um bom vínculo, ele tem uma justificativa ali de alguns estudos que ele leu, tem uma boa experiência, bom, segue o que seu médico, que você confia, te prescreveu. Né? E, de novo, vai acontecer com o passar do tempo e com o acúmulo de pesquisas, que esse conhecimento vai sendo depurado e a gente vai entender que, puxa, realmente tem coisas aqui que a gente não tinha muita evidência e agora a gente viu que funciona de fato. Sei lá, ansiedade, por exemplo, estresse pós-traumático. Tanta gente usou, fez tantos estudos e agora a gente sabe, sem sombra de dúvida, que funciona. Pode ser que aconteça e aí quem estava tomando se deu bem, mas pode ser que aconteça que, no final das contas, fala assim, olha, na verdade era um efeito placebo, não estava funcionando não, o conjunto do conhecimento mostrou que não era bem assim, então quem tomou foi uma tentativa, mas não tomou algo que fosse realmente efetivo. Isso é o tempo que vai dizer. Eu sou a favor de que se façam pesquisas, de se pesquise muito e que a gente encontre novos caminhos, mas por enquanto o que a gente tem é isso. Se você quiser fazer alguma coisa diferente, se você foi recomendado, se foi prescrito, enfim, siga não só a sua consciência, mas siga também a recomendação do seu médico e siga as evidências que a gente tem até aqui. Eu sei que é um assunto que ainda dá muitas paixões, né? Ele mobiliza muitas paixões, gente que defende, gente que ataca, gente que acha que tem que ser tudo, funciona para tudo, gente que acha que não funciona para nada. Esses são dois grandes erros diante de medicações novas, né? Achar que funciona para tudo ou achar que não funciona para nada. Como disse um amigo meu, em remédios novos, a gente não deve ser nem o último a entrar, mas também não deve ser o primeiro, né? A gente tem que aguardar as evidências, mas também não pode resistir às evidências. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Se tem algum tema aí do uso da maconha medicinal que eu não abordei, faz a sua pergunta que eu vou pesquisar mais. A gente traz aqui as respostas e não se esquece de se inscrever aí no canal, de seguir os outros vídeos, porque olha, assunto você sabe aqui é o que não falta.